Queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. Nós estamos neste primeiro trimestre do ano de 2023, estudando lições bíblicas temáticas sobre avivamento. Comentarista, pastor Elinaldo Renovato de Lima. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Nós transmitimos o programa EBD em Síntese por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, todos os sábados pela manhã, das 8 às 9, também pela TV AD e também pelo canal da AD Mossoró Oficial no YouTube. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, lição que será estudada nas nossas classes de escola dominical, nas nossas congregações, no dia 15 de janeiro de 2023. O título da lição de hoje é O Avivamento no Novo Testamento. Nós já estudamos no domingo anterior a respeito de um panorama dos avivamentos do Antigo Testamento. Agora, nesta lição de hoje, vamos falar sobre o avivamento no Novo Testamento. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em João, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Respondeu Jesus e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a verdade prática da nossa lição declara assim: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Na lição de hoje, está baseada a leitura bíblica em classe em João, capítulo 4, versículos 7 a 15. E nesta lição de hoje, nós vamos fazer aqui um panorama do avivamento, um panorama das intervenções de Deus, da obra de Deus, da obra do Espírito Santo no Novo Testamento, registrada em vários livros da Bíblia, nos evangelhos, nas epístolas paulinas, nas epístolas gerais e assim por diante. E é importante nós chamarmos a atenção para o fato de que Jesus, antes de voltar para o céu, ele comissionou a sua igreja, deu ordens à sua igreja para que continuassem a fazer a obra de Deus aqui na terra. Jesus disse: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Marcos 16 e 15, e também em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus disse: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E a continuação desses versículos, tanto em Mateus 28 como em Marcos 16, diz que os discípulos saíram a pregar a palavra de Deus, a evangelizar, a ganhar almas para Jesus, a discipular esses novos convertidos, a plantarem igrejas, e o Espírito Santo, Deus, os acompanhava, confirmando a palavra que eles falavam por meio de milagres, sinais e maravilhas. Então, esta é a igreja do Novo Testamento, é a nossa igreja. A igreja dos últimos dias é a nossa igreja. A Bíblia, no Novo Testamento, tem o modelo de igreja avivada que nós devemos ser sempre. Ao fazer a obra de Deus, Jesus não nos mandou ir de qualquer maneira, de qualquer forma, mas ele nos proveu a capacitação do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, Jesus,
ele equipou a igreja, ele capacitou a igreja para fazer a obra de Deus. E a missão da igreja é uma missão dinâmica, avivada, porque a igreja de Cristo ela tem que ter vitalidade espiritual. Ela não é um corpo morto, mas é o corpo místico de Cristo e é avivada, vitalizada pela presença constante do Espírito Santo, que habita dentro de cada um de nós, crente, como também habita entre nós, a igreja, coletivamente. O tópico 1 da nossa lição fala sobre o avivamento nos evangelhos, e o comentarista aqui já começa com o evangelho escrito por João, capítulo 4, versículo 14, inclusive está aqui na nossa leitura bíblica em classe. Jesus disse à mulher samaritana: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E é assim que o evangelho de Jesus Cristo faz na vida de uma pessoa, trazendo renovação, trazendo vitalidade, trazendo novo nascimento e trazendo vitalização. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, que antes de sermos crentes, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, mas aqui nos versículos 5 e 6 de Efésios 2, a Bíblia diz que Deus nos ressuscitou, nós fomos ressuscitados com Cristo quando nós ainda andávamos mortos em nossas transgressões. Deus nos deu vida juntamente com Ele. E quando aceitamos a Jesus como Salvador, nós recebemos esta vida, nascemos de novo e uma vez nascido de novo, uma vez tendo experimentado o novo nascimento, podemos receber a comissão de Jesus, o comissionamento de Jesus, a ordem de Jesus, o ide de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou, João capítulo 20, versículos 21 a 22, João disse, João registrou palavras de Jesus que diz assim: e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Observem que a igreja recebeu esse ide de Jesus. Jesus falou: assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. Só que eu não estou enviando vocês de qualquer maneira. Então Jesus soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo de Deus na igreja que vai fazer com que a gente cumpra a nossa missão que recebemos do Senhor. Um avivamento em Mateus. Mateus foi o evangelista que escreveu o Evangelho do Reino, enfatizando e provando que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento. Mateus capítulo 4, versículos 16 e 17, a Bíblia diz que o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, neste mundo de trevas, neste mundo de escuridão, onde as pessoas estão longe de Deus, nós, como igreja neotestamentária, devemos pregar que Jesus é a luz do mundo, e nós, como a luz do mundo, devemos pregar a luz de Cristo para as pessoas. Então, a pregação do arrependimento, a pregação do anúncio do reino dos céus é uma pregação típica de uma igreja avivada. Não existe avivamento sem pregação de arrependimento, de confissão de pecados, de perdão de pecados, de salvação de almas. Tópico 1.3, o avivamento em Marcos. O evangelista Marcos, ele escreveu o seu evangelho, é o evangelho mais curto, e apresenta Jesus como o servo que veio para servir e não para ser servido. Marcos capítulo 10, versículos 43 a 45, a Bíblia diz assim: mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês,
que seja servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, uma igreja avivada é uma igreja que segue o modelo de Cristo, é uma igreja servidora, é uma igreja que está para servir a Deus e a sociedade, pregando o Evangelho, praticando as boas obras do reino, discipulando os crentes, os convertidos, e assim nós, imitando a Cristo, nós vamos evidenciar que verdadeiramente somos sal da terra, luz do mundo e temos uma missão de serviço aqui na terra. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã, nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Continue conosco, faremos um breve intervalo, rapidinho, a gente volta. Continue conosco. Glória a Deus, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese. Este programa é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre do ano de 2023 lições bíblicas temáticas sobre avivamento. E hoje, na lição de número 3, estamos fazendo um panorama, falando sobre avivamento no tempo do Novo Testamento. Então, nós já falamos aqui sobre avivamento no Evangelho de João, avivamento no Evangelho de Mateus, avivamento no Evangelho de Marcos, e nós temos percebido que o Espírito Santo é aquela pessoa divina que está dentro de cada um de nós e no meio de nós e entre nós, avivando a sua igreja, concedendo, conferindo vitalidade à igreja e nos capacitando para fazer a obra de Deus. E o tópico 1.4 da nossa lição fala sobre o avivamento em Lucas. Lucas foi o único escritor da Bíblia que não era judeu. Lucas, ele é considerado um teólogo pentecostal porque ele escreveu a sua obra literária em 2 volumes, Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é a continuação do Evangelho de Lucas, e o evangelista Lucas, ele enfatizou bastante esse aspecto do avivamento na vida de Jesus e dos discípulos de Jesus que andavam com Cristo. Lucas, ele mostra detalhes a respeito da vida de Jesus que outros evangelistas não mostraram. Por exemplo, Lucas mostra que quando Jesus saiu da água do Rio Jordão após ser batizado, Jesus começou a orar e aí o Espírito Santo veio sobre ele e desceu em forma corpórea de uma pomba. Então só Lucas registrou esse aspecto da oração de Jesus, que Jesus orou e recebeu o Espírito Santo. Depois também Lucas registra um detalhe que não foi registrado pelos outros evangelistas, que quando Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo diabo, Lucas diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus não foi de qualquer jeito, Jesus não foi de qualquer maneira. Jesus foi cheio do Espírito Santo para aquele período de consagração e de jejum ali no deserto, onde seria tentado pelo diabo. Então Lucas, ele usou da narrativa histórica, desse gênero literário da narrativa, para enfatizar a teologia pentecostal, para enfatizar a ação carismática do Espírito Santo na vida de Jesus, no Evangelho de Lucas, e também na vida da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos. Então, nos chama a atenção o versículo de Lucas, capítulo 11, versículo 13, que também tem um detalhe diferente dos outros evangelistas. Então diz assim, Lucas capítulo 11, versículo 13, palavras de Jesus: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então outro evangelista diz, quanto mais o Pai que está nos céus dará coisas boas a quem o pedir. Só que Lucas, ele diz que essas coisas boas é o Espírito Santo.
Então, Lucas, ele chama atenção sobre essa ação carismática do Espírito Santo, conferindo poder à igreja, capacitando a igreja a cumprir a grande comissão, essa unção do Espírito Santo, conferindo ao crente a capacidade de proferir um discurso inspirado, uma inspiração profética, fazer milagres e evangelizar, fazer a obra de Deus. Depois que Jesus ressuscita, Lucas capítulo 24, versículo 47, Jesus diz aos seus discípulos que eles deveriam sair por todas as nações, pregando o arrependimento para perdão de pecados. Observe, meus irmãos, que não existe avivamento sem a pregação evangelística. Não existe avivamento sem a evangelização, sem a pregação do arrependimento de pecados, de conversão. Então Jesus disse, olha, vocês vão por todas as nações pregarem o arrependimento para perdão de pecados. Agora vocês comecem por Jerusalém e não saiam de lá, como diz o versículo 49, Lucas 24, 49, Jesus disse, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então, observe que Jesus manda a igreja ir pelo mundo inteiro evangelizar, mas Jesus diz, não vá de qualquer maneira. Antes, vocês vão receber o poder do alto. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo para serem capacitados a fazerem esta obra. Depois, nós temos aí o tópico 2 da nossa lição, o avivamento nos Atos dos Apóstolos. Como eu disse há pouco tempo, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, mas é uma narrativa histórica escrita com um propósito teológico. Lucas, quando escreveu Atos dos Apóstolos, tinha uma agenda teológica em mente e foi usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou Lucas para enfatizar a ação carismática do Espírito Santo na igreja, capacitando o povo de Deus para fazer a obra de Deus. Então, quando Jesus, depois que Jesus ressuscita, já prestes a voltar para o céu, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 e 5, Jesus disse assim, Lucas registra as seguintes palavras. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, na qual lhes falei. Observe que Jesus já tinha falado antes, lá em Lucas 11 e 13. João Batista também tinha falado dessa promessa do Pai, lá também no início do seu ministério. E aí Jesus, em Atos 1 e 5, ele faz um paralelo entre o batismo de João e a obra de João e a obra de Cristo e o batismo no Espírito Santo. Então Jesus disse, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. Então observe que Jesus ele usa a mesma nomenclatura que João Batista usou, a mesma metáfora do batismo para se referir ao revestimento de poder do alto. E esse revestimento de poder do alto tem o objetivo de capacitar a igreja para dar testemunho de Cristo. Então, em Atos 1:8, Jesus disse claramente, Atos 1:8 é o texto áureo do livro de Atos dos Apóstolos, que diz, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, as últimas palavras de Jesus foram estas, enfatizando este envio do Espírito Santo, enfatizando essa ação carismática do Espírito Santo que Jesus ia enviar sobre a sua igreja. Quem enviou o Espírito Santo foi Jesus, e quem batiza no Espírito Santo é Jesus. E a Bíblia diz que em Atos capítulo 2, versículo 4, cerca de 10 dias após a ascensão de Cristo aos céus, cumpriu-se a promessa do Pai, que o Pai tinha profetizado inicialmente lá em Joel, no capítulo 2 de Joel, versículos 28 a 29. Então Lucas, ele registra em Atos dos Apóstolos,
capítulo 2, versículo 1 a 4, o cumprimento da promessa do Pai. Então diz assim o texto sagrado: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Assim, no dia de Pentecostes, cumpriu-se a promessa do Pai, o revestimento de poder do alto para a igreja testemunhar de Cristo, para a igreja fazer a obra de Deus aqui na terra. Quando o povo começou a ouvir aquelas línguas estranhas, a glossolalia, vinda daqueles cerca de 120 discípulos que estavam ali no cenáculo, o povo perguntou: o que significa isto? O que significam essas línguas estranhas? O que é que significam essas línguas desconhecidas destes que estão falando? Então, por que a gente está ouvindo eles falarem na nossa própria língua? As línguas eram desconhecidas de quem falava, porém conhecidas daqueles que ouviam. E aí Pedro se levanta lá no dia de Pentecostes para poder explicar o que estava acontecendo, e Pedro diz que isso é o cumprimento da profecia feita pelo profeta Joel, no capítulo 2, versículos 28 e 29. Ok, meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo no programa EBD em Síntese de hoje. Rapidinho a gente volta para o terceiro e último bloco. Continue conosco, voltaremos em seguida. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Quero aqui mandar a paz do Senhor para todos os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical que nos acompanham semanalmente. O programa EBD em Síntese é um programa semanal do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, e este programa é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus. É publicado o programa EBD em Síntese no YouTube da Igreja AD Mossoró Oficial. Compartilhe este vídeo e mande para todos os professores da Escola Dominical, para todos os grupos da sua congregação. Publique nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso ao estudo desta lição de hoje, lição de número 3, que tem como título O Avivamento no Novo Testamento. Eu quero também mandar a paz do Senhor para todos os ouvintes da Rádio Libertadora, FM 96.3. Todos os sábados, os ouvintes da Libertadora nos acompanham no programa EBD em Síntese, todo sábado pela manhã, das 8 às 9. Bom, então nós concluímos o bloco anterior falando sobre o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos descreve muitos avivamentos no Novo Testamento e tem lá o modelo de igreja avivada que devemos ser. E o tópico 3 da nossa lição fala sobre o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Aqui queremos dar bastante ênfase às epístolas paulinas. O apóstolo Paulo, ele era um apóstolo, um mestre, um pregador, um doutor da igreja. O apóstolo Paulo, ele era um plantador de igreja, era um servo de Deus, que foi usado por Deus para fazer a obra do Senhor. Ele era um crente da palavra e do poder. Paulo, embora fosse uma pessoa culta, uma pessoa esclarecida na lei, uma pessoa que tinha um conhecimento teológico, cultural, bíblico imenso, linguístico também, falava de várias línguas, mas mesmo assim ele reconhecia a necessidade do poder e da graça do Espírito Santo na vida dele para ele fazer a obra
de Deus. Então, ele escreveu vários livros, várias epístolas, e ele chama atenção sobre a ação do Espírito Santo. Quando escreveu aos Gálatas, ele disse, né, que os Gálatas, né, foram revitalizados, né, pela pregação do Espírito, que Deus fez milagres entre eles. Escrevendo aos Tessalonicenses, também Paulo fala que Deus fez milagres lá em Tessalônica. Mas eu quero chamar a atenção aqui de vocês para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, porque nós vemos na Bíblia Sagrada que a obra do Espírito Santo no Novo Testamento, ela é multidimensional, ela acontece, o Espírito Santo atua em várias dimensões. Então, tem a dimensão soteriológica e regeneradora, enfatizada bastante pelo apóstolo João, quando ele fala do novo nascimento, quando ele fala da regeneração, que o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas também tem a obra carismática, a dimensão carismática da obra do Espírito Santo, que nós já falamos bastante no bloco anterior, quando enfatizamos o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Então, essa obra do Espírito Santo, revestindo o crente de poder do alto, conferindo dons espirituais, inspiração profética, capacidade para realizar milagres e assim por diante. É a dimensão carismática da obra do Espírito Santo. Mas também existe uma outra dimensão da obra do Espírito, que é a dimensão auxiliadora, porque o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso auxiliador, é o nosso advogado, o paracleto, aquele que está ao nosso lado toda hora para nos ajudar, porque, como disse Paulo lá em Filipenses, aquele que em vós começou boa obra, a aperfeiçoará. Então, o Espírito Santo, ele continua agindo na nossa vida após a conversão. Ele continua agindo na vida da igreja, na vida do crente, na vida de cada um de nós, no processo de santificação progressiva, no processo de amadurecimento espiritual. Então, Paulo enfatizou bastante esse aspecto da obra do Espírito Santo, auxiliando o crente, ajudando o crente. João também falou bastante sobre o Espírito Santo como consolador, aquele que guiaria a igreja em toda a verdade, aquele que estaria conosco, o vicário de Cristo, o substituto perfeito de Jesus, que estaria com a igreja. Então, Paulo, aqui em Efésios 5,18, ele disse assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Então, Paulo, ele aconselha os irmãos de Éfeso para que eles deixem que o Espírito Santo encham eles, para que eles deem lugar ao Espírito Santo. E se a gente observar aqui os versículos que vêm antes e após Efésios 5,18, a gente vai entender claramente que aqui em Efésios 5,18, Paulo não está falando de batismo no Espírito Santo. Paulo não está falando da dimensão carismática, pentecostal e capacitadora do Espírito. Aqui em Efésios 5,18, Paulo está falando dessa dimensão auxiliadora, dessa dimensão santificadora do Espírito Santo na vida do crente, para que o crente produza o fruto do Espírito, para que o crente progrida no processo de santificação progressiva para desenvolver nele a imagem de Cristo cada vez mais nítida. Mas o apóstolo Paulo, ele não falou nas suas epístolas e na sua obra que realizou, registrada no Novo Testamento, Paulo não falou apenas sobre essa dimensão santificadora. Paulo também falou da dimensão capacitadora e carismática da obra do Espírito. Inclusive, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 4 a 5, 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 a 5, Paulo disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana,
mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Observe que Paulo, embora fosse um homem culto, um homem que era muito sábio, muito versado na sabedoria dos homens, porém, ele quando foi pregar ao povo lá de Corinto, Paulo ele não foi ali chamar atenção, enfatizar bastante a filosofia grega, etc. Paulo disse que olha, a minha palavra e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Inclusive, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, mostra que Paulo foi usado por Deus para trazer um grande avivamento na cidade de Éfeso. Atos 19, versículo 1 a 6, mostra que quando Paulo chegou em Éfeso, encontrou ali alguns discípulos e Paulo foi logo orando por eles, batizou eles nas águas e orou por eles com imposição para que eles fossem batizados no Espírito Santo. E aqueles varões ali de Éfeso foram batizados no Espírito Santo, falaram em línguas, receberam o batismo no Espírito Santo com a evidência física inicial do falar em línguas. E a Bíblia diz em Atos 19, 11, que ali em Éfeso, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Eles eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Ali aconteceu um grande avivamento, onde Deus libertou muitas pessoas do ocultismo, da magia, de várias outras práticas pecaminosas, inclusive muitas pessoas ligadas à magia, ao ocultismo, pegaram os seus livros de artes mágicas e queimaram publicamente, confessando que agora eles tinham aceitado a Cristo como Salvador. Então isto é avivamento. Então Paulo foi um canal de Deus para trazer um grande avivamento na cidade de Éfeso e também em todas as demais cidades onde ele andou, pregando o evangelho, plantando igrejas e fazendo a obra de Deus. E, antes de concluir, gostaríamos de falar rapidamente sobre o avivamento nas epístolas gerais ou epístolas universais. Nós vemos nesses 8 documentos na Bíblia, nas epístolas gerais, como a epístola de Tiago, a epístola aos Hebreus, e assim por diante. Nós vemos, por exemplo, lá em Tiago falando sobre a importância da fé verdadeira ser demonstrada por meio das obras. Aparentemente, as epístolas universais não têm essa perspectiva avivalista, mas elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Observe, meu irmão, minha irmã, que avivamento não é sinônimo de poder pentecostal. Todo avivamento tem derramamento do Espírito, todo avivamento tem manifestação do poder pentecostal, mas não é só isso. Tem que ter também evangelização, tem que ter conversão, tem que ter arrependimento de pecados, tem que ter salvação de almas, tem que ter novo nascimento, tem que ter santificação, tem que ter produção do fruto do Espírito. Então, Tiago questionou aqueles irmãos. Tiago, capítulo 2, versículo 26, Tiago disse: assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, uma igreja avivada é uma igreja que pratica as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos assim ao final de mais um programa EBD em Síntese. Queremos aqui agradecer a você pela sua audiência, por nos acompanhar semanalmente pelo sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertador FM 96.3, no canal da igreja, no YouTube AD Mossoró Oficial e na TV AD, TV local aqui na cidade de Mossoró. Este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da Escola Bíblica Dominical lá na nossa classe, na nossa congregação.
Deus abençoe você, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.